Aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor, nessa igreja, que também é a minha igreja, é a igreja do Senhor. E também rever alguns rostos que fazia tempo que eu não via. Então, Deus, Ele me deu essa graça de estar aqui, podendo compartilhar a palavra com os irmãos. E já convido-os a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Tiago 4, do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirmas a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós sabemos que essa palavra é poder de Deus para transformar o mais vil pecador. E nós confiamos em Ti, Pai. Por isso que nós Te clamamos para que Teu Santo Espírito toque no nosso coração, transforma-nos, ó Deus, a cada dia a semelhança do Teu Filho Jesus. É o que Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, qual tem sido a influência da cultura e das ideologias na sua vida? E também qual tem sido essa mesma influência na igreja? Porque perceba que somos bombardeados por culturas externas constantemente. Não é um dia, não são 2 dias, são todos os dias. Estamos recebendo essas influências. E se nós estivermos distraídos, certamente cairemos em diversos erros. Recentemente nós presenciamos, na abertura das Olimpíadas em Paris, algo que chocou a todos. Por quê? Porque foi uma clara tentativa de influenciar a todos a uma moral totalmente anticristã. Fizeram o que fizeram. Aquela abertura que mostrava muitas ideologias, uma cultura totalmente outra, na tentativa de enfiar goela abaixo ao mundo. Vocês têm que fazer assim, isso é o normal, isso é o certo. Perceba que é um ataque direto à fé cristã. E não só isso, hoje no mundo ao qual vivemos, a influência ela está constante nas nossas vidas. Perceba que ao mexer no celular, você está sendo influenciado. Ao mexer numa rede social, as coisas vão aparecendo para você de forma que você, na tentativa de que você possa aderir àquelas culturas. Há uma tentativa de influenciar a todo momento. Tanto é que na geração atual, uma das profissões que muitos almejam é de ser influenciador. Percebe que há uma tentativa constante de influência na nossa vida. Isso tudo revela que a cultura
que as ideologias tentam nos moldar à sua forma. Tentam nos moldar ao que o mundo tem pregado. É o que nós chamamos de mundanismo. Eu gosto muito de uma citação do David Wells, que ele fala sobre o mundanismo. E olha que legal que ele diz. O mundanismo é aquele sistema de valores, em qualquer época, que tem em seu centro nossa perspectiva humana caída, que desloca Deus e sua verdade do mundo e faz o pecado parecer normal e a justiça parecer estranha. Em outras palavras, o mundanismo, as ideologias, a cultura, existe essa tentativa de deslocar a verdade de Deus, que é verdade, que é pura, que é santa, retirá-la, ao passo que tenta colocar o pecado em uma perspectiva humana na vida das pessoas. Não é simplesmente colocar o pecado, mas ao assumir esse pecado, ao assumir essa cultura, automaticamente há uma rejeição da palavra de Deus. Mas essa palavra, Tiago ele está nos mostrando que o mundanismo tem uma raiz. E na vida do cristão também tem uma raiz. Ele também nos mostra que nós devemos desfazer qualquer amizade com o mundo. E por fim, Tiago nos mostra um caminho mais excelente, que é um caminho de santidade, que é um caminho de obediência a Deus. E com essa obediência nós obteremos a graça do Senhor. E é por isso que Tiago nos ensina como vencer o mundanismo. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante nós entendermos o que acontecia ali naquela região quando Tiago escreveu essa carta. Porque perceba que no capítulo 1, no verso 1, ele está destinando essa carta para alguém. E essa carta está sendo destinada aos judeus dispersos, às 12 tribos dispersas. O que isso quer dizer? Que Tiago está escrevendo para judeus que estavam fora da Palestina, estavam distantes. E porque eles estavam distantes, eles recebiam influências das suas regiões. Eles recebiam influências do mundo. E Tiago, como um pastor atencioso, ele escreve essa carta. Essa carta é um conjunto de pregações que tem como foco principal uma sabedoria. E não qualquer sabedoria, mas a sabedoria de Deus. E Tiago, ele quer mostrar, quer influenciar esses cristãos quanto à sabedoria de Deus. Porque ao aderir à sabedoria de Deus, automaticamente eles rejeitariam a falsa sabedoria que o mundo tenta impor. Ou melhor, a insensatez que o mundo põe. E aqui Tiago vai falar bastante sobre a insensatez. Qual é o caminho da insensatez? E ele vai falar que o caminho da insensatez é quando você assume o pecado e quando você faz amizade com o mundo. Mas ele também mostra o caminho da sabedoria, o caminho da graça do Senhor nos últimos versos. Como vencer o mundanismo? Em primeiro lugar, identifique a raiz do problema. E nós vemos isso do verso 1 ao verso 3. E eu convido os irmãos a ler novamente esses versos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas olha o começo aqui, ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Essas guerras, essas contendas, isso que vocês estão fazendo, vocês estão lutando entre si. Haviam mestres ali, nós vemos isso no capítulo 3, do verso 1 ao 18. Haviam mestres que queriam tomar o poder, queriam ter influência, mas eles faziam isso a partir das suas perspectivas, ou a partir das suas raízes pecaminosas. E Tiago fala, de onde procedem as guerras e contendas? E esse guerras e contendas é bem interessante, porque a palavra guerra, aqui ele está se dirigindo a uma luta armada mesmo, enquanto contenda seria uma luta corpo a corpo. E parece que é meio redundante, né? O Tiago está falando, de onde está vindo as brigas, e de onde está vindo as brigas novamente, que há entre vós? E essa aparente redundância, ela é proposital. Ela é proposital porque Tiago está querendo mostrar, vocês estão usando tudo o que vocês têm para conquistar aquilo que vocês querem.
Vocês estão usando e empenhando toda a sua força para conquistar aquilo que vocês querem. Mas há algo bem curioso aqui, porque embora eles estivessem fazendo guerras e contendas, e aparentemente são homens fortes, você quando vê um país que se dispõe a guerrear, normalmente é um país que já sabe que venceu. É um país que já sabe que tem força suficiente para aguentar a guerra. É isso que acontece. Mas aqui está falando de pessoas que estão derrotadas. E elas só fazem guerras porque elas já foram derrotadas. Porque olha só, a resposta que Tiago dá à pergunta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? O que Tiago está dizendo aqui é: vocês estão fazendo guerras porque vocês são derrotados. Vocês estão arrumando contendas porque vocês são derrotados. Nós cantamos uma música agora há pouco que fala que milita o espírito e a carne. Isso é uma realidade. Nosso espírito e a carne militam constantemente. E aqui, claramente, são homens que se renderam ao pecado, perderam nessa luta. E porque eles perderam interiormente, exteriormente eles fazem guerras, eles fazem contendas. E não é assim no nosso meio? As complicações no meio do povo de Deus, as fofocas, as iras, as brigas, isso acontece por quê? Porque querem a justiça? Normalmente não. Normalmente é porque nós cedemos ao pecado que age no nosso coração. E por conta disso nós fazemos guerras na igreja. Daí tem contendas na igreja, daí tem fofoca, daí tem problemas, tem tantas coisas. Por quê? Porque nós cedemos aos prazeres pecaminosos. Essas guerras, essas contendas que acontecem, provavelmente não aconteça aqui porque o pessoal é muito santo, mas acontece em outras igrejas. Acontece, acredite em mim, acontece em outras igrejas. É porque as pessoas elas cedem ao pecado. Elas cedem aos seus prazeres. E Tiago ele começa a trabalhar com algumas ironias aqui. Porque olha só que o texto vai nos mostrar. Olha que ironia. Cobiçais e nada tendes. Ou seja, eles faziam guerra justamente porque eles queriam algo. Eles cobiçavam. Mas o que eles tinham? Nada. E o texto continua: matais e invejais e nada podeis obter. Eles empenhavam toda a sua força. E esse matai aqui, eles não estavam matando literalmente, mas isso se remete ao que Jesus fala no Sermão do Monte, que aquele que se ira contra o seu irmão, já o matou em seu coração. Perceba, são pessoas que estão entregues ao pecado. Enquanto eles empenham toda a sua força para conquistar aquilo que eles querem, ainda assim, eles não obtêm. Olha que ironia. Eles lutam, mas não tem nada. E continua o texto: viveis a lutar e a fazer guerras. E aqui a ironia é: ao lutar e a fazer guerras, isso não demonstrava poder, demonstrava derrota. Eles eram derrotados. Nada tendes porque não pedis. Pararam até de orar. Mas tinha uns que eram mais crentes aqui, que até oravam. Que ele diz: pedis. Mas esses não recebiam, porque eles pediam mal. Eles pediam para obter aquilo que estava no seu coração. Eles queriam apenas a sua vontade. Perceba que todas essas coisas, elas começam em um lugar, e é no coração. Tudo começa no coração. Jesus no Sermão do Monte já havia nos alertado sobre isso. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no verso 21 ao 32, Jesus dá 2 exemplos de situações que acontecem primeiro no coração. A primeira situação nós já falamos aqui, que é sobre aquele irmão que se ira contra outro e já o matou onde? No coração. E a segunda situação Jesus ele mostra aquelas pessoas que cobiçam alguém fora do seu matrimônio, já é um adúltero. Por quê? Porque adulterou em seu coração. Perceba, tudo começa no coração. E diante disso nós somos chamados a olhar para dentro de nós. E não é qualquer olhar para dentro. Porque ao olhar para dentro de nós, com a nossa perspectiva, nós teremos
uma visão errada sobre nós. E aqui nós devemos usar um ensinamento de Agostinho, que ele diz: faz-me conhecedor de mim, faz-me conhecedor de ti, ó conhecedor de mim. Porque a ideia de Agostinho não é simplesmente conhecer a si mesmo de forma aleatória, mas ele entende que ao conhecer a Deus, ele pode se conhecer verdadeiramente. Ao conhecer aquele que sonda os corações, que esquadrinha nosso ser, somente assim nós podemos nos conhecer e saber o que está acontecendo no nosso coração. Talvez você já deva ter tido uma experiência de ter feito algo e você fala: não acredito que fiz isso. Sabe, você comete uma bobagem e você pensa: eu não acredito que fiz uma coisa dessa. Sabe por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos. Nós nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes. Talvez o mundo diria que você é a pessoa que mais se conhece. E eu vou te falar que o mundo está errado novamente. Porque você comete atitudes que você até pensa: não acredito que eu faria uma coisa dessa. E fez. Mas Agostinho, ele entende que ao conhecermos mais a Deus, somos capazes de nos conhecer. Para olharmos para nós mesmos e saber se o que está agindo em nós é o pecado, nós devemos olhar mais para Deus e pedir essa direção de Deus, para que assim nós saibamos olhar verdadeiramente para o nosso ser, para que nós saibamos identificar a raiz do problema que tem agido em nós. E aqui Tiago fala que essa raiz dessas contendas é o egoísmo, e só conseguimos identificar essa raiz quando nós olhamos verdadeiramente para Deus. E perceba que nós somos realmente egoístas, estamos pensando sempre no nosso conforto, na nossa vontade, mas não foi assim que Jesus ensinou. Uma oração muito conhecida é a oração do Pai Nosso. E como que essa oração se dá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade de quem? A tua vontade. O texto não fala seja feita a minha vontade. Embora, nas entrelinhas, nós oremos assim. Nós oremos para que Deus faça a nossa vontade. Mas nós temos que abandonar os desejos egoístas e orar fielmente ao Senhor. Orar: Deus, seja feita a tua vontade. E o próprio Cristo foi o exemplo de uma oração fiel. Afinal de contas, quando ele estava no Getsêmani, ele ora a Deus falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade. O que Jesus está nos ensinando é que nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para Deus. Nós não vivemos para suprir os nossos desejos, mas vivemos para glorificar a Deus e suprir os desejos de Deus. Então, ao orar, não ore seja feita a minha vontade, mas ore seja feita, ó Deus, a tua vontade. Devemos olhar mais a Deus, olhar para a sua palavra, para assim viver longe do egoísmo, viver longe das guerras, das contendas, que só acontecem quando nós somos derrotados interiormente. Como vencer o mundanismo? Em primeiro lugar, identifique a raiz do problema. Em segundo, desfaça a amizade com o mundo. E nós vemos isso no verso 4 e o verso 5. Olha o que diz o verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só, ele começa dizendo infiéis, ou poderia ser traduzido também como adúlteros. E isso não me parece algo brando, não. Isso é uma chamada de atenção, isso é uma exortação forte. Adúlteros. Porque ao fazer amizade com o mundo, vocês se constituem inimigos de Deus. Tanto é verdade que Tiago repete isso. Ele fala 2 vezes: ao fazer amizade com o mundo, você se torna inimigos de Deus. E ele diz: ao fazer amizade com o mundo, você se torna inimigos de Deus. Ele está enfatizando para poder mostrar, não tem como conciliar as duas coisas.
A pessoa que tenta conciliar essas duas coisas são adúlteras, são pecadoras, estão longe de Deus. E essa exortação não é uma exortação nova, não. Porque Deus já havia exortado Israel diversas vezes, dessa mesma forma, chamando eles de adúlteros. Israel, quando se corrompia com outros deuses ou com outras culturas, Deus chamava a atenção. E Deus chamava dizendo: vocês são adúlteros. O livro do profeta Oséias é uma boa representação sobre este caso. Porque Oséias ele foi chamado a se casar com uma mulher que era adúltera, que era prostituta, se prostituía. Olha em Oséias capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O que o texto está dizendo é: vá até aquela mulher que é adúltera, que se corrompem com outros amores, e tome ela como sua esposa, assim como eu, Deus, estou tomando Israel como minha esposa, embora Israel olhe para outros deuses. E essa última parte, e amem bolos de passas, está se referindo a rituais, que eles se corrompem com outros deuses. Eles são adúlteros, porque eles se corrompem com outros deuses, com outra cultura, com algo que está fora dos padrões de Deus. E como eu já disse, o mundanismo está muito próximo de nós. Muito mais do que nós admitimos, inclusive. Basta um clique no celular e você já está aderindo a uma cultura pecaminosa. Basta você ceder no seu trabalho, você já está cedendo a uma cultura pecaminosa. Talvez você já tenha escutado coisas do gênero. E aqui eu vou só retroceder um pouquinho mais. Nós temos um costume, e um costume péssimo, de chamar pecado por outro nome. Já percebeu isso? Nós chamamos pecados de diversos nomes. Chamamos pecados de meu temperamento é forte. Chamamos pecado de se eu não mentir, eu serei prejudicado no trabalho. Chamamos pecados de outros nomes querendo amenizar os danos do pecado. Mas pecado é pecado. Nos afasta de Deus. Pecado é pecado e nós devemos chamar pecado assim. Não de temperamentos fortes, não de uma mentira branca, não por outros nomes. Devemos chamar pecado de pecado. Mas por que estamos chamando por outros nomes? Sabe o que nós estamos fazendo? Nos amigando com o pecado, tornando ele mais brando, mais tranquilo, mais calmo. É meu amigo. Já percebeu que nós temos o costume de redimir as atitudes ruins de amigo? O amigo fez uma bobagem e fala: não, mas ele fez isso porque não está num dia bom. Mas nós fazemos a mesma coisa com o mundanismo, com o pecado. Queremos amenizar, porque estamos amigados com o pecado. Mas o texto é claro. Não tem como conciliar a amizade do mundo e a amizade com Deus. Nós temos uma escolha a fazer. Ou nós nos tornamos amigos do mundo, ou nós nos tornamos amigos de Deus. E no Sermão do Monte, Jesus é muito claro: não tem como você ter dois senhores, porque você vai agradar um e vai desagradar ao outro. Você vai se dedicar a um e vai aborrecer o outro. Não tem como conciliar. E porque não tem como conciliar, nós temos que desfazer a amizade com o mundo. E é um rompimento mesmo. E não é um rompimento amigável. É um rompimento brusco. O pecado, ele não pode ter espaço na vida do cristão. Ele não pode ter espaço na minha vida e na sua vida. Nós devemos romper com a amizade com o mundo. No seu trabalho, você não pode ceder às tentações. No seu lar, você não pode ceder às tentações. No teu celular, você não pode ceder às tentações. Como quem pensa: esse pecado é pequeno demais, não vai ter nenhum problema. Não. Somos chamados a desfazer, a romper qualquer e toda amizade com o mundo. Toda essa influência que vem de fora,
tentando impor às nossas vidas uma moral totalmente contrária à fé cristã, nós devemos combater, nós devemos romper com essa amizade, não devemos aceitar em hipótese alguma, embora muitas igrejas tenham aceitado. E hoje, nós conseguimos ver muitas igrejas que têm aceitado o pecado como algo normal e têm deixado de ser igrejas verdadeiramente cristãs para aceitar a todos. Não. A palavra de Deus nos ensina claramente, devemos desfazer qualquer amizade com o mundo. E repete, devemos desfazer qualquer amizade com o mundo. E o verso 5 é bem interessante porque ele fala do estado de alguém que está totalmente afastado de Deus. Olha o que diz o texto. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse texto, esse verso 5, o Caio me acompanhou enquanto eu estudava esse texto, é um verso muito difícil de traduzir, inclusive, porque existe uma divisão basicamente em duas possíveis traduções que são as mais recorrentes. A primeira é essa que nós lemos, que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós, mas uma outra tradução, e é uma tradução que eu acho que se enquadra melhor no contexto, é que o Espírito que Deus fez habitar em nós, o nosso Espírito mesmo, tem desejos violentos. E na nova tradução da linguagem de hoje, traz já com essa tradução. Mas perceba que em ambas as possíveis traduções, eles trazem um mesmo ponto em comum, que é o quê? Se o Espírito de Deus sente ciúmes de nós, é porque nós estamos afastados de Deus, corrompidos com o pecado. Ou, se o nosso Espírito, que Deus fez habitar em nós, o nosso Espírito mesmo, que Deus colocou na criação, tem desejos violentos, é porque o nosso Espírito está corrompido com o pecado e totalmente entregue. Perceba que em ambas as possibilidades apontam para o mesmo caminho. Alguém que está entregue ao pecado. Alguém que já está amigo do pecado. Mas como nós, cristãos, regenerados do Senhor, que recebemos a paz com Deus através de Cristo, vamos novamente viver em guerras com Deus? Nós que recebemos a liberdade em Cristo Jesus, vamos nos submeter à escravidão do pecado. Como nós vamos fazer isso? Mas infelizmente muitas vezes fazemos sim. Fazemos essa amizade. Mas Deus nos chama a desfazer essa amizade, a romper. E não a deixar para depois. Não deixar, vou ficar mais uma semana assim, depois eu vou mudar a minha vida. Não, nós não devemos guardar qualquer tipo de pecado em nosso coração. Devemos romper, e romper bruscamente com o pecado. Porque nós temos paz com Deus. Porque nós fomos libertos em Cristo Jesus. Porque na nossa vida não cabe mais o pecado, não cabe mais essa mancha, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Como vencer o mundanismo? Em primeiro lugar, identifique a raiz do problema. Em segundo, desfaça a amizade com o mundo. Em terceiro e último lugar, submeta-se a Deus. E nós vemos isso no verso 6 ao verso 10. Porque, olha só, o verso 6 é como uma ponte para um caminho ainda mais excelente. Enquanto no primeiro ponto, de identificar a raiz do problema, nós vemos que aquela igreja estava corrompida com o pecado. Aqueles homens estavam entregues ao pecado. No segundo, os homens estavam amigados. E o seu estado era pecaminoso. Tiago agora mostra um caminho ainda mais excelente. Porque olha o que ele diz. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui ele mostra o caminho da sabedoria. Ele mostra o caminho que o humilde, que confia na sabedoria de Deus e se submete à sabedoria de Deus, como ele caminha. E Tiago ele vai mostrar aqui 10 ordens que estão separadas em 3 grupos. São 10 ordens que estão separadas em 3 grupos de 3 promessas. E a primeira está no verso 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo são as ordens contidas nesse texto. Mas são ordens que parecem ser novamente redundantes, porque a partir do momento que você se sujeita a Deus, automaticamente você resiste ao diabo. E quando você se resiste ao diabo é porque você está se sujeitando a Deus. Mas a promessa é: ele fugirá de vós, o diabo fugirá de vós. E aqui, meus irmãos, não estamos falando de uma possibilidade, estamos falando de uma realidade. Aqui, o verbo, ele fugirá, ele não está indicando algo que poderá ou não acontecer, ele está falando de uma realidade. Isso vai acontecer. Isso certamente acontecerá. Ao se sujeitar a Deus e a sua sabedoria, resistindo ao diabo, o que vai acontecer? O diabo vai fugir. Você vai vencer. E que vitória é essa? Que o diabo foge e de fato eu realmente vou viver uma vida sem as suas influências? Porque Cristo, ele resistiu ao diabo no deserto? A resposta é sim. O diabo fugiu? Fugiu. Mas ele volta. Ele voltou para tentar Jesus. Voltou, e o texto diz que ele esperou o momento oportuno para voltar. Mas de que momento é esse que o diabo foge e não tem mais volta? Que momento é esse que, ao me sujeitar a Deus e ao resistir ao diabo, ele fugirá e não há mais volta? E a resposta mais plausível é quando nós adentrarmos a eternidade. E nós adentramos a eternidade como? Caminhando na sabedoria, que é sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo. Nós entraremos à eternidade, o diabo não entrará. Nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, mas o diabo será um derrotado. E a palavra de Deus é clara, que Cristo, ao abrir a sua boca, derrotará. Derrotará. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas somos vitoriosos quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, resistimos à sua influência, resistimos a essa influência que ele tenta impor na nossa vida, seja pela cultura, seja pela ideologia, seja por televisão, por celular, seja por colegas, seja por companheiros de trabalho, seja por quem for, nós devemos resistir, nos sujeitando a Deus. Então esse é o primeiro grupo de promessa, de ordens e promessa. E o segundo grupo está no verso 8, que diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quais são as ordens aqui? A primeira ordem é: chegai-vos a Deus. E chegai-vos a Deus é uma ordem que já aconteceu anteriormente. No Antigo Testamento nós vemos isso, Deus falando diversas vezes: a partir do momento que você, meu povo, se achegar a mim, eu me achegarei a vocês. A partir do momento que nós nos dispusermos em buscar ao Senhor, de nos achegarmos a Deus, certamente Deus, ele vai se permitir ser achado por nós. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, nós lemos o seguinte: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Perceba que Deus se permite ser achado por nós. Deus, ele se permite que nós, ao buscarmos a Deus, nos achegarmos a Deus, a promessa é: ele se achegará a nós. E, como eu já falei sobre o primeiro grupo, a promessa não é uma possibilidade, é uma realidade. Realidade essa conquistada por Cristo na cruz. Ao nos achegarmos a Deus, Deus se achegará a nós. E isso faz parte da natureza do nosso próprio Deus. Porque lembre, quando Cristo nasceu, os anjos falaram para Maria: seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco.
Ou seja, é da natureza de Cristo estar no meio do seu povo, é da natureza de Cristo estar entre nós, de estar próximo. Nós não falamos e não cremos num Deus distante, mas num Deus que está conosco a todo momento, num Deus de perto. Ao se achegar a Deus, Deus certamente se achegará a vós. E como que é essa aproximação a Deus? E o texto fala com as próximas ordens depois dessa promessa purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aqui, meus irmãos, ele fala sobre uma ordem que é impossível nós cumprirmos. Como eu, na minha força, limpo minha mão, limpo meu coração, como eu faço isso? Lembra bastante a uma das bem-aventuranças que fala, bem-aventurado os limpos de coração. Mas quem é limpo de coração? Quem é capaz de fazer isso? A resposta é Cristo. E ao nos aproximarmos de Deus, nós nos aproximamos como? Em Cristo. Porque Ele tem as mãos lavadas e o coração puro. São os méritos de Cristo na minha e na sua vida que nos permite nos achegarmos a Deus. Não a nossa capacidade, não a nossa habilidade, mas são os méritos de Cristo aplicado pelo Espírito Santo na minha e na sua vida que nos proporciona a viver uma vida diante de Deus. É em Cristo que as nossas mãos são purificadas. É em Cristo que o nosso coração é limpo. É em Cristo, não em nós. Não é sobre nós. E o último grupo de ordens e promessas está no verso 9 e no verso 10, em que o texto diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E aqui parece meio estranho, né? Porque olha só, qual é a aproximação que eu tenho que ter de Deus? Eu tenho que me aproximar me afligindo, lamentando, chorando, e não é para vir sorrindo não, é para vir que o meu riso tem que se transformar em lamento. Como assim? Parece ser meio estranho, né? E eu repito, eu volto, na verdade, às bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram. Ou, mais que felizes aqueles que choram. Como assim? É feliz e chora ao mesmo tempo? É alegre, mas está chorando? E o que Jesus estava ensinando, que Tiago ensina aqui, é um lamento, um afligir-se, um choro pelo pecado. Percebe que novamente ele não está falando sobre algo amigável, está falando de rompimento. O cristão não tem amizade com o pecado, muito pelo contrário, ele rompe completamente. E porque ele rompe completamente, o pecado não tem mais espaço na vida do cristão. Nós choramos, lamentamos, nós nos afligimos, porque nós não queremos o pecado como parte da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele fala algo dessa natureza. Ele fala, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha cair no erro. Percebe que é um afligir, esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, é doloroso. Mas eu faço isso porque não há espaço para o pecado na minha vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E assim deveria ser nós também. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que você chorou, você lamentou, que você realmente teve pranto por conta do pecado? Sabe qual tem sido o nosso costume, o mau costume? Pecamos, fazemos uma oração bem rápida mentalmente, falar, Deus me perdoe em nome de Jesus, amém. Esse tem sido o nosso choro, nosso pranto do pecado. Sabe o que isso mostra? Que nós já estamos tomados por uma cultura que acha que o pecado é leve, que acha que o pecado é tranquilo. Mas o texto está falando, vocês devem chorar, vocês devem se afligir, vocês devem lamentar. Não há espaço para ficar dando risada à toa. O pecado tem que ser chorado e lamentado. Qual foi a última vez que você chorou, lamentou, se afligiu por conta do pecado que age em você? Qual foi?
É algo que você tem que pensar, porque isso vai dizer muito respeito à sua saúde, à nossa saúde espiritual. Qual foi a última vez? E de final ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E aqui faz muito alusão à bem-aventurança que nós acabamos de falar. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui ele diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Deus vos exaltará. E olha que interessante. Aqueles homens que estavam buscando a glória própria, que estavam buscando ser alguém, de ter poder, e faziam guerras assim, o que acontece com eles? Eles são humilhados. Mas aqueles que se humilham diante de Deus são exaltados. Aqueles que choram diante de Deus têm as suas lágrimas enxugadas. Que exaltação maior é, se não essa, de entrarmos na eternidade de Deus, em que a nossa lágrima será enxugada. E nós lemos esse texto hoje. Toda lágrima será enxugada. Sabe, todo esse choro que nós passamos nessa vida, e choro este pelo pecado, inclusive, toda a dor que o pecado nos causou, essas lágrimas serão enxugadas. E perceba que o consolo de Deus é ainda superior a toda a dor que nós passamos aqui. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, sabendo que essa humilhação causa em nossa vida uma exaltação, e não uma exaltação ao ego, não uma exaltação ao nós, mas é Deus nos exaltando, permitindo que nós adentremos a sua eternidade em Cristo Jesus. Como vencer o mundanismo? Em primeiro lugar, identifique a raiz do problema. Em segundo, desfaça a amizade com o mundo. E por último, que nós vimos aqui, submeta-se a Deus. Diante do que vimos, a batalha contra o mundanismo é uma realidade para todo cristão. É uma realidade na minha vida e na sua vida. E esse texto nos ensina a não vivermos como insensatos. Insensatos que se dão bem com as ideologias e com a cultura, que se dão bem com o pecado, que estão amigados com o pecado. Mas somos chamados a viver um caminho de sabedoria, identificando a raiz do problema no nosso coração. E ao identificar, desfazendo completamente qualquer amizade com o mundo. E por último, nos submetendo completamente a Deus. É um caminho que a nós é impossível. Mas uma vez que os méritos de Cristo são aplicados na minha e na sua vida, nós podemos caminhar em Cristo, em submissão completa a Deus, desfazendo qualquer amizade com o mundo, não permitindo que essas mentiras entrem em nossa vida, e assim vivendo diante de Deus todos os dias. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e exposta nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que essa palavra é poder para transformar a nossa vida. E que assim nós possamos viver, ó Pai. Que nós não vivamos de acordo com o pecado, as influências que querem adentrar a nossa vida, mas olhando para a sua palavra, sabendo que Cristo nos conquistou a liberdade, que em Cristo nós busquemos a santificação dia e noite, para vivermos segundo o teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti, de forma que enxerguemos em nós qualquer raiz de pecado, e desfaçamos qualquer amizade com este. E assim, ó Deus, ensina-nos a nos submeter completamente a Ti. Não nos submetermos às ideologias, não nos submetermos à cultura, não ao pecado, não ao nosso egoísmo, mas a Ti somente. Ajuda-nos, ó Pai, neste caminho, para que a cada dia nós sejamos transformados à imagem de Cristo, para a glória de Deus Pai. É em Cristo que nós oramos. Amém.